Então, pessoal, estamos aqui dando continuidade à nossa série especial Como a Bíblia Chegou até Nós, de maneira simples, né, e objetiva, né, de maneira bem resumida, para a gente entender a história das disputas, né, eclesiásticas que haviam sobre o cânon bíblico durante os 4 séculos, né, depois de Cristo, né, o 4º, 5º século, mais ou menos, né. E vamos aqui falar agora sobre a Igreja Oriental. O que é que a Igreja Oriental, né, os pais da Igreja do Oriente entendiam sobre o cânon? O que é que eles achavam que era inspirado e o que não era? Bom, temos aqui primeiramente os pais alexandrinos, né? Temos Orígenes de 184 a.C. a 253 depois de Cristo, no caso 184 depois de Cristo também, tá? Um dos primeiros estudiosos cristãos envolvidos na codificação do cânon bíblico. Teve uma boa educação tanto na teologia cristã quanto na filosofia pagã, mas acabou sendo póstumamente, né, condenado no segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553 depois de Cristo, por causa de algumas obras que foram consideradas heréticas. O seu cânone incluía todos os livros do moderno cânone do Novo Testamento, com exceção de 4 livros: Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João. Quem mais não queria que João nem Tiago entrassem? Isso mesmo, você está pensando nele, Lutero. Se você conhece bastante a história de Lutero, você sabe que ele era contra as cartas de Tiago, né, de Hebreus, as cartas de João, né, a primeira e a segunda de Pedro, né, ele também era contra. Enfim, o cara era contra várias coisas. A carta de Judas, ele queria tirar um monte de coisa que hoje são respostas para muitas dúvidas bíblicas, digamos assim. E Orígenes é um autor muito interessante. Ele é achado entre os pais da igreja mais renomados, mesmo sendo condenado por heresia, né, no concílio de Constantinopla. O camarada, ele está inclusive aqui, ó, algumas reflexões dele está escrito nesse livrinho aqui: Dia a Dia com os Pais da Igreja. É um devocional diário. Sempre algum dia da semana, né, tem alguma mensagem, né, de Orígenes, né? Sempre um dia no mês você vai ver aqui alguma mensagem de Orígenes escrevendo alguma coisa muito edificante. Inclusive as coisas que ele escreve eu gosto bastante. Vamos lá. Além desses textos do Novo Testamento que nós conhecemos, né, que ele admitia como sagrado, ele também incluiu o Pastor de Hermas, uma obra que depois foi descartada. Gente, é uma obra que eu li muito pouco, mas eu ainda vou ler todo o livro do Pastor de Hermas, que está nesse livrinho aqui, ó. Os Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, volume 3. No volume 3, o livro Pastor de Hermas está exatamente nesse livro aqui. E eu acho muito interessante, pessoal, essa carta, né, do Pastor de Hermas. Dividida em duas partes. Essa carta eu espero ainda ler, esse livro. Muito interessante, muito edificante também. Eu acho que devia estar na Bíblia, na minha humilde opinião. O estudioso Bruce Metzinger descreveu os esforços de Orígenes assim: o processo de canonização, representado por Orígenes, ocorreu através de uma seleção, partindo de muitos candidatos para a inclusão para poucos. Ou seja, ele queria colocar demais, né, muitos livros para poucas pessoas, né, na época terem acesso, digamos assim. Esta foi uma das primeiras grandes tentativas da compilação de certos livros e epístolas como parte de um cânone autoritativo inspirado para a Igreja Antiga. Embora não seja claro se esta era a intenção da lista de Orígenes, em sua carta festiva de 367, o patriarca Atanásio de Alexandria forneceu uma lista idêntica aos livros do Novo Testamento e usou o termo canonizados, né, em grego canonizomena, para se referir a eles. Seu cânon para o Antigo Testamento incluía os livros protocanônicos da Bíblia hebraica, que são no Antigo Testamento acrescentados pela Epístola de Jeremias, que está justamente no capítulo 6 de Baruque nas Bíblias católicas, né? O livro de Baruque, e excluía o livro de Esté, né? E os livros de Esté têm muita confusão realmente na sua história da sua canonização, na sua admissão, tanto no cânon hebraico quanto no cânon protestante, tá, pessoal? Tem muitos problemas se você admitir Esté e rejeitar um livro como Baruque, Tobias, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, os cânones orientais, tá? As igrejas orientais sentiam, de modo geral, menos a necessidade de delinear claramente o que seria um cânone do que os ocidentais, tá? Elas eram mais conscientes da gradação da quantidade espiritual entre os livros que aceitavam,
como a classificação feita por Eusébio de Cesareia, por exemplo. E geralmente se dispunham menos a afirmar que os livros que elas rejeitavam não possuíam nenhuma qualidade espiritual, né? Aí aqui eu coloco uma nota, né, de rodapé, né, que seria justamente da parte de cima, que existiam alguns livros que eram similares, né, naquela época a evangelhos, a cartas, mas que não eram, tá? Foram, por conta disso, a maioria considerada apócrifa. O concílio quinicexto, de 692 a.C., rejeitado pelo Papa Sérgio I, já a Igreja Católica, né, século V já depois de Cristo, mas aceito pela Igreja Ortodoxa, endossou as seguintes listas de obras canônicas, como o Cânone dos Apóstolos, né, em 385, o Sínodo de Laodiceia, o Concílio de Cartago e a 39ª Carta Festiva de Atanásio. Pessoal, isso são documentos que fomentam temas em que as escrituras entram também em tema, como debate, né? Vamos debater quais livros vão entrar na escritura, porque as pessoas elas queriam saber o que era inspirado e o que não era naquela época, e muitos estudiosos ficavam em constantes debates. Foram praticamente 3 a 2 séculos de briga, pessoal, para poder admitir o livro que hoje conhecemos como a Bíblia Sagrada, tá? Eu não me refiro ao cânon protestante, eu me refiro ao cânon católico, tá? Que é o cânon mais antigo das escrituras. Aí você tem aqui, ó, porém as listas das diversas denominações ortodoxas não concordam entre si. O cânone do Novo Testamento da Igreja Ortodoxa Síria, Igreja Apostólica Armênia, Igreja Georgiana, Ortodoxa Copta do Egito, né, de Alexandria e da própria Igreja Ortodoxa Etíope apresentam diferenças menores, mesmo que 5 dessas igrejas façam parte da Igreja Ortodoxa Oriental de fato, né, de um consenso, né, eclesiástico em que tem o patriarca lá, né, que habita em Antioquia como de fato o regente espiritual da igreja, né? Assim como se fosse um papa, por exemplo. O Apocalipse é um dos livros mais disputados, pois no Oriente movimentos como o quiliasmo, né? E o montanismo levantaram suspeitas sobre ele. Ele só foi traduzido para o georgiano no século X e jamais foi incluído no lecionário oficial da Igreja Ortodoxa, em tempos bizantinos ou modernos, porém seu status canônico não é disputado, pelo menos hoje em dia, né? Mas já foi por muito tempo e, como já está dizendo aqui, não foi incluído no lecionário, ou seja, naquilo que a Igreja se fundamenta sua doutrina, né? Como os livros sagrados constituíam uma biblioteca circulante, raramente reunidos em um só volume, não tinha a questão do caderno, né, como a gente tem hoje, né, da Bíblia que a gente pega assim, bota no nosso armário, assim, né, no nosso estante. Na época não tinha um livrinho assim, tá encadernado e tal, bonitinho. Era manuscrito pra caramba, em todo canto, era uma biblioteca, né? Então, o que acontece é que esses livros, né, reunidos em um só volume, atualmente, os cristãos orientais consideravam o cânon como reconhecido da autoridade da igreja sobre os quais livros deveriam ser lidos nos cultos e nas decisões da vida cristã, que são as da Bíblia mais comum, né? Por exemplo, a Almeida e a Bíblias Católicas têm esses textos, tá? Assim, denominações como a Igreja Ortodoxa Etíope e a Igreja Síria do Oriente consideravam alguns livros com maior autoridade que outros. A Igreja Ortodoxa Etíope, até hoje, nunca publicou um mesmo volume de todos os seus livros sagrados, justamente por conta da importância que dá a alguns e não a outros. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope tem muitos mais livros do que a Bíblia Católica, a Bíblia Protestante e a própria Bíblia Ortodoxa, tá? Como eu já falei lá nas últimas aulas que a gente teve dessa série aqui, eu já falei também, né, sobre a questão da diferença da quantidade de livros, né? Aí temos o famoso Concílio Ecumênico de Nicéia, né? Se você quiser ver mais sobre o Concílio de Nicéia, aprender mais um pouco da farsa que o povo diz, né, que foi um concílio que determinou de fato por A mais B a Bíblia, não, você está enganado. Esse tema ele entrou em uma conversa, foi sim realmente entrado nesse tema, uma certa discussão, mas nada foi batido no martelo. O tema principal do Concílio Ecumênico de Nicéia foi mais de
juntar os estudiosos da época para poder determinar a doutrina da Trindade e ali estabelecer a Igreja Católica, tá bom? Então a ideia foi mais essa mesmo. Então, próximo vídeo falaremos mais sobre o Concílio de Nicéia e sobre como a Bíblia chegou até nós de uma forma simples e resumida, tá bom? Um abraço a todos vocês e não deixem de observar a verdade jamais, pessoal. Tchau, tchau.